Hoje nós vamos estudar Gálatas capítulo 5, declínio e solução. Gálatas capítulo 5, declínio e solução. Nós vamos ver nesse capítulo uma decadência porque aqueles crentes resolveram que eles iam buscar a circuncisão para poder servir melhor a Deus e até para serem salvos, né? Eles estavam declinando, então era uma decadência porque não estavam seguindo a verdade. Eles estavam também em decadência, em declínio, porque estava faltando amor na vida deles. Além deles não servirem uns aos outros, eles estavam se mordendo uns aos outros. É o texto que é a palavra que o apóstolo Paulo usa. Eles estavam se mordendo. Mas a solução de tudo isso está em Cristo Jesus, no Espírito Santo. A solução é andar no Espírito e fugir da carne. É isso que nós aprendemos no capítulo 5 de Gálatas. Vamos ver essa primeira parte, então, desse declínio, que é uma decadência por buscarem a circuncisão. Então vamos ler o versículo 1, alguém pode ler? Quer dizer, eu vou nomear os irmãos para ler, tá bom? Alguém não quer ler, então já levanta a mão. Todos querem ler. Então, versículo 1, vou pedir para o Rafa, dirigente, ler. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Repetimos várias vezes essa mensagem em Gálatas, que nós fomos libertos por Cristo Jesus para vivermos em liberdade e não em escravidão. E o apóstolo Paulo ele está confirmando isso aqui, que Cristo nos libertou para a liberdade. Ninguém é liberto para a escravidão, mas é liberto para a liberdade. E ele falou, fiquem firmes nisso. Não se submetam de novo a um jugo de escravidão. Assim também nós. Pense de onde você veio, a escravidão em que você estava, você não deve voltar para lá. Alguns crentes, infelizmente, vivem debaixo de algum tipo de escravidão. Uma mágoa contra alguém é viver debaixo da escravidão. Um velho hábito de pecado é viver debaixo da escravidão. E dessa forma, assim como os Gálatas, hoje nós podemos também voltar à escravidão, e Deus não quer isso. Versículo 2. Jonas, pode ler? Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. A gente pode fazer várias aplicações, mas o apóstolo Paulo ele é bem diretivo. Ele se dirige a esse assunto, circuncisão. Bom, todo crente com algum tempo de igreja tem que saber o que é circuncisão, porque alguns eles vêm sem saber o que é circuncisão. E claro que a gente não precisa gastar muito tempo nisso, mas a circuncisão é uma cirurgia simples para as crianças, mais complicada para adultos, onde se corta um pedacinho da pele do órgão genital masculino. Deus mandava fazer isso com o objetivo de separar aquele povo para Deus. Era uma marca, um selo. Evidentemente só os homens que faziam essa cirurgia. As mulheres não precisavam fazer nenhum tipo de cirurgia, os homens sim, ao 8º dia depois que nascessem. Então, aquilo era o selo da nação de Israel. Fazendo isso, eles estavam dizendo, nós concordamos com Deus, e dessa maneira nós confiamos em Deus, e nós somos selados, somos o povo de Deus. Essa cirurgia, ela veio antes mesmo da lei, porém, não na época de Abraão, quando ele saiu
creu e foi justificado. Apenas depois que o filho dele nasceu e tinha, quantos anos talvez? 12 anos? 13 anos, obrigado. Quando ele tinha 13 anos, o menino dele foi circuncidado. Então notem, a circuncisão, ela veio depois da justificação de Abraão. Então não é preciso a circuncisão para ser justificado, mas crer, apenas crer. E aí o apóstolo Paulo está aplicando isso, uma vez que ele já falou também de Sara e Agar, como nós já estudamos, e ele fala que hoje, se os crentes, hoje naquela época, né, hoje não teria por que alguém fazer isso, né, para obter a salvação, mas naquela época dos Gálatas, se os crentes não circuncidados, os homens, quisessem se circuncidar para obter a salvação, ele falou, está tudo errado, vocês entenderam tudo errado. A circuncisão foi por um tempo para a nação de Israel como selo. Hoje para a igreja não é necessário quase nada físico. Para a salvação, com toda certeza, não é preciso nada físico. Para o testemunho, duas coisas físicas são importantes. E aí, quais são? Para a vida cristã, de testemunho, duas coisas físicas são necessárias. Não para a salvação, mas para o testemunho. Batismo e ceia. Batismo e ceia são as duas ações visíveis que a igreja tem para testemunhar de que nós somos de Deus. Por isso, um crente que não se batiza, a gente fica muito preocupado, porque ele não está dando esse testemunho de um selo que ele é de Deus. E também, um crente que não toma a ceia do Senhor, nós também ficamos preocupados, porque é um outro selo de lembrança da morte de Cristo Jesus. Mas, portanto, a circuncisão não é necessária para a salvação, não é necessária para a vida cristã, e assim como a ceia e o batismo não são necessários para a salvação, mas são necessários para testemunhar de que nós somos salvos. Versículo 3. Val, pode ler? E de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, está obrigado a guardar toda a lei. Então o apóstolo Paulo estava falando para aqueles homens, para aquela igreja: se vocês se circuncidarem com o objetivo de fé, porque há circuncisão que não é objetivo de fé, tá bem? A circuncisão por desejo próprio, a circuncisão por questão de saúde, mas a circuncisão com o objetivo de fé. Então o apóstolo Paulo ele diz: se vocês se circuncidarem, vocês acabam selando a vida de vocês com toda a lei de Moisés. Isso está errado. A lei de Moisés não vai trazer para vocês nem salvação e nem santificação. Logo, a circuncisão é inútil nesse caso. Versículo 4. Agnes, pode ler? Pois se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Esse é um texto que muitos já usaram de modo errado e falaram que é possível cair da graça, ou seja, perder a salvação. O apóstolo Paulo ele disse que se vocês fizerem isso, ou seja, se vocês se circuncidarem, vocês se desligaram de Cristo Jesus. Então veja que ele faz um trocadilho aqui. Uma vez que a circuncisão é o corte de uma pele e separando aquela pele do órgão, ele está dizendo, se vocês se circuncidarem, vocês também estão se separando.
vocês estão se separando de Cristo Jesus. Meus irmãos, todas as vezes que você tomar alguma decisão de legalismo para obter santificação, você está se desligando de Cristo Jesus. Por exemplo, se você quiser orar de joelhos, você pode, porque a palavra de Deus muitas vezes fala de prostrar-se, debruçar-se, estar diante de Deus contrito. Então, quando nós estamos em pé, nós somos pessoas altivas, não importa a sua estatura, você é altivo porque você está no alto. Agora, se você se ajoelhar, é meio que humilhante, não é? Você se ajoelhar. Então, essa humilhação diante de Deus, você pode ter. Em público, se você quer orar na igreja, por exemplo, se ajoelhar, sem problema nenhum. Se você quiser fazer isso em casa, também não tem problema nenhum. Agora, se você se ajoelhar pensando que Deus vai responder a sua oração porque você está ajoelhado, então você já se desligou de Cristo. Viram como é sério? Porque você criou uma regra que a palavra de Deus não ensina. Você criou uma regra e através dessa regra você está tentando manipular Deus. Se você fizer jejum, deixar de comer e achar que Deus vai responder a sua oração porque você deixou de comer, você se desligou de Cristo. Qualquer regra que você fizer que não esteja na palavra de Deus, então você se desligou de Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo é bem direto. Se vocês se deixarem circuncidar, vocês querem se justificar na lei de Moisés. E vocês caíram da graça. O que é cair da graça? É perder a salvação? Não. É você deixar de confiar no Senhor para a sua vida cristã. É você querer conduzir a sua vida cristã. Aí você caiu da graça e se levantou para viver na carne. A carne fica mais alta e a graça cai. E nós queremos o quê? A carne ou a graça? A graça. Nós queremos que a carne fique embaixo, que a graça de Deus seja exaltada. Versículo 5, Tânia. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. O Espírito Santo, então, ele está nos dirigindo, nos ajudando a confiarmos na justiça de Deus. E nós aguardamos essa esperança, que é a justiça de Deus. E ela provém do quê? Da carne, das obras, da lei ou da fé? Da fé. Então, através da fé que nós aguardamos a esperança da justiça, não através das obras. Versículo 6, Dona Zenita. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Aí alguém pensa, se a circuncisão não deve ser buscada, então mais abençoados são os incircuncisos. O apóstolo Paulo falou nem uma coisa nem outra. Não é a circuncisão ou a incircuncisão que salva, ou que leva alguém mais perto de Deus. Não tem valor nenhum uma coisa ou outra. Então, qual vale mais, orar em pé ou de joelho? Você não faz esse tipo de comparação. Qual vale mais? Nós clamarmos ao Senhor com jejum ou sem jejum? Então a questão não é aquilo que a gente faz, mas aquilo que a gente crê. Nós estamos fazendo alguma coisa porque nós cremos? Ou nós estamos fazendo para mostrar para alguém? Ou nós estamos fazendo porque nós achamos que se nós fizermos desta maneira ou daquela maneira,
Deus vai ser mais misericordioso conosco. Se nós orarmos em silêncio, tem um poder. Se nós orarmos em voz alta, é mais poderosa a oração. E se nós gritarmos, então vai ser uma oração muito poderosa. É assim que a gente mede o poder de Deus? Não. Não tem esse valor, não tem valor nenhum. Você precisa apenas confiar no Senhor. Deixa que Ele dirija a sua vida através do Espírito Santo. A fé que atua, agora ele acrescenta uma palavra nova aqui nesse capítulo, embora seja uma palavra bem conhecida nossa. A fé que atua pelo amor. Para você saber se você está amando ao Senhor, servindo ao Senhor fielmente, procure saber quem está sendo beneficiado com aquilo. Se pessoas estão sendo edificadas através daquilo que você faz. Por isso o apóstolo Paulo fala em outra epístola sobre aqueles que oram em línguas. Pessoa que ora em língua, ele não faz bem para ninguém. Se é que ele faz algum bem, e duvidamos disso, é só para ele mesmo. Mas a palavra de Deus diz que ao orar em línguas, ele não edifica ninguém. Logo, é inútil, sem valor. E algumas pessoas buscam isso como a primeira coisa da vida cristã. A evidência de falar em língua, para que todos vejam e que ele se certifique que ele está batizado pelo Espírito Santo. Não. A palavra de Deus diz que todos nós fomos batizados com o Espírito Santo, todos nós os crentes. Sendo assim, você precisa saber se o que você está fazendo está favorecendo pessoas, está beneficiando os irmãos em Cristo, se está edificando pessoas, se está levando pessoas a conhecerem a Cristo Jesus, o Salvador. Portanto, não é tão difícil nós sabermos se nós estamos vivendo a vida cristã correta ou não. É só olhar para o lado, é só começar a ver quem que eu estou beneficiando na edificação. Bom, aqui ele vai dar uma bronca neles, né? Versículo 7. Maria Fernanda, pode ler? Vocês estavam indo bem na vida, quem nos impediu de seguir a verdade? Vocês estavam indo bem. Os Gálatas estavam indo bem. Então aqui o apóstolo Paulo está elogiando, só que ele está elogiando algo que eles faziam antes. Eles começaram bem. Eu acredito que muitos crentes começam bem, começam a estragar depois, mas eles começam bem, confiando no Senhor, para os recursos, para a vida cristã, mas depois alguma coisa começa a impedir deles continuarem a obedecer à verdade de Deus. Então aqui há uma decadência por causa do legalismo da circuncisão e porque eles não estão andando mais na verdade, não estão obedecendo à verdade. Tem alguma coisa na sua vida que indique que você está indo mal na vida cristã? Tem alguns sintomas de que você não está indo bem? Será que as pessoas não podem mais contar com você como uma pessoa fiel, que dá um bom testemunho? Porque não seria agradável nós ouvirmos isso de Deus. Você estava indo bem, mas alguma coisa te impediu de continuar a obedecer à verdade. Versículo 8, Priscila, pode ler? Esta persuasão não vem daquele que nos chama. Persuasão quer dizer levar a fazer alguma coisa. Por exemplo, se eu te ofereço para comer um gilozinho frito, fala, de jeito nenhum. Mas aí eu começo a falar para você, não é tão ruim assim, experimenta. Aí você come e fala, até que não é tão ruim não. Eu consegui te persuadir.
Persuadir é levar alguém a fazer alguma coisa. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que se você se desviou da verdade, pode ter certeza de que não foi Deus quem persuadiu você a se desviar da verdade. Por exemplo, quando nós falamos para jovens sobre não se envolver com alguém não crente, mas ele fala que orou e Deus dirigiu assim, a gente pode, sem temor nenhum, falar: não acredito nisso. E você também não acredita nisso. Você está inventando uma desculpa. Porque Deus não vai te persuadir a fazer alguma coisa que Ele já disse que é contra. Então Ele não vai permitir isso. Ele não vai te persuadir, te levar a fazer isso. Então, essa persuasão, qual persuasão? De ser legalista, de não seguir a verdade, essa persuasão não está vindo daquele que está chamando vocês. Ou seja, não vem de Jesus, não vem de Deus. Então pense um pouquinho naquilo que você anda fazendo ultimamente. Os seus planos, seus projetos. Quem está persuadindo você a essas coisas? Você mesmo? Alguém? Alguma coisa que você leu? Algo que você ouviu? Ou é a palavra de Deus? Ou é o Espírito Santo? Comece a pensar se essas coisas glorificam a Deus, se edificam os irmãos, porque se não glorifica a Deus, não edifica os irmãos, não diga que Deus te persuadiu a fazer isso. Isso vai contaminando a gente de tal maneira, irmãos, que a gente começa a se acostumar com o erro. E veja o que ele fala no versículo 9. Neto, pode ler? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Ele já falou isso em algum lugar? Aonde ele falou isso? 1 Coríntios capítulo 5, né? Quando tinha ali um malfeitor e a igreja não queria expulsá-lo da igreja, ele falou: um pouco de fermento leveda toda a massa. Vai contaminar todo mundo. Então ele está dizendo que esse pensamento, esse legalismo que eles estão vivendo, isso aqui vai espalhar na igreja toda. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Versículo 10, Ronaldo. Confio de vós, do Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Muito parecido com 1 Coríntios 5, quando ele disse para expulsar o malfeitor, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Então ele diz: eu estou confiando, não nos Gálatas. Você nunca pode confiar nas pessoas, você tem que confiar em Deus. Mas eu confio no Senhor, que vocês não vão adiante com esse legalismo, com essa incredulidade. Ele estava orando por isso. Ele estava escrevendo essa carta nessa confiança de que os Gálatas se emendarão, que os Gálatas se arrependerão desse legalismo que eles estão vivendo, porque um pouquinho disso está mudando a mentalidade de toda a igreja. De repente a igreja ficou todo mundo querendo fazer as coisas para obter de Deus o favor, para obter de Deus uma vida cristã mais fervorosa. E não é assim, meus irmãos, que é a vida cristã. Não é pelo que você faz, mas é por aquilo que o Espírito Santo faz na sua vida. Então, por isso que algumas pessoas nas igrejas, elas querem fazer muitas coisas, muitas atividades, porque a quantidade de atividades faz com que elas se sintam mais perto de Deus, faz com que elas se sintam mais consagradas. Agora veja, algumas pessoas vão ter muitas atividades, porque se Deus te deu várias capacidades, você não está usando, você está em pecado.
porque você pode servir na obra de Deus mais do que você está fazendo, talvez. E se você não faz, é como aquele que estava escondendo o talento, e ele não estava fazendo multiplicar aqueles talentos. Da mesma maneira você. O que Deus tem te dado de capacidade? O que Deus tem te dado de oportunidades? Você precisa se desenvolver. Se você não está se desenvolvendo, então você está fazendo errado. Agora, se você está fazendo as coisas com a intenção de ser mais aceito pelo Senhor, para receber mais bênçãos do Senhor, para que Ele te ame mais e para que você seja um crente mais consagrado por aquilo que você está fazendo, então também você está errado. Então notaram que a vida cristã não é tão simples. Ela é simples no sentido de eu confiar no Senhor, mas nesse meio de caminho nós vamos ser enganados pela nossa carne, pelo nosso legalismo e, claro, por Satanás. Então o apóstolo Paulo, ele confia no Senhor que eles não vão alimentar outros sentimentos, sentimento de cair da graça andando pelos próprios méritos. Mas tem alguém ali entre os Gálatas, ou várias pessoas, né, que está perturbando os crentes. Então o que eles têm que fazer? Eles têm que chegar ali. Eles têm que falar: olha, você está desviando o nosso povo, você se arrepende. Agora, se não se arrepender, você está sendo convidado a sair do nosso meio, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Então ele fala: seja quem for, sofrerá condenação. Versículo 11, Deise. Porém, eu, irmãos, se continuo a anunciar que a circuncisão é necessária, por que é que eu sou perseguido? Se eu anunciasse isso, então minha pregação a respeito da cruz de Cristo não causaria dificuldade a ninguém. O apóstolo Paulo agora ele prova que ele não é um pregador do legalismo. Porque alguém poderia acusar Paulo: você também é legalista. Mas ele fala: se eu fosse legalista, no caso pregar a circuncisão, se eu fosse legalista, eu não seria eu não sofreria perseguição, porque vocês são legalistas. Por que vocês iam me perseguir? Eu estou sendo perseguido, estão me criticando justamente porque estou falando coisas que vocês não gostam de ouvir, e é por isso que eu estou sendo perseguido. Ele fala então que ele prega a cruz de Cristo. Toda vez que você fala da cruz de Cristo, você está dizendo: eu morro e eu ressuscito com Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo ele volta para a mensagem da cruz. E ele encerra essa parte, nós vamos encerrar também essa parte, com o versículo 12. Joãozinho pode ler? Tem uma versão boa aqui. Esses sujeitos que os perturbam deveriam castrar a si mesmos. Opa, olha lá. Então, foi isso mesmo que Paulo falou. Não está assim na Bíblia normal dos outros, dos crentes? Normal dos outros. A revista revista corrigida, revista atualizada. Como é que está aí, Agnes? É igual. Que mais crente que os outros. Filho do pastor. A transformadora. É. Como é que está aí na linguagem de hoje? É para castrar também. Também? Mutilação. Da Val? O meu é cortados. Cortados, tá bom. Então o assunto é circuncisão, não é isso? Quem está buscando a circuncisão para se aproximar de Deus ou para obter a salvação, essa pessoa está errada. Aí Paulo, como se diz, chuta o balde. Já que é para falar, vamos falar mesmo, né? Ele falou: olha, tomara que até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Já que eles querem cortar, corta tudo. Sejam castrados. Então eu não falaria isso, né? Eu acho que eu não falaria isso, mas Paulo falou, está registrado na Bíblia. Então isso aqui é Deus falando.
Isso aqui se chama, aqui tem duas coisas, tem um sarcasmo, que é fazer chacota de um assunto sério, né? E aqui também é uma hipérbole. Hipérbole é um exagero. É claro que ele não quer que ninguém faça isso, não é? Mas ele está dizendo, já que vocês acham que assim vocês vão chegar mais perto de Deus, então se castrem. E aí, quem sabe vocês se aproximam mais de Deus ainda. Irmãos, se nós compararmos isso que ele falou com o que muita gente tem falado, seria mais ou menos assim. Se você acha que o jejum vai te aproximar de Deus, então faz greve de fome. Como é que se diz? Greve seca, né? Não come mais e não bebe mais. Fica doente, vai hospitalizado. Dependendo, né, Joãozinho? Tem uma crise de hipoglicemia, acaba com a sua vida, aí você vai chegar mais perto de Deus. É claro que eu não estou falando isso para ninguém, mas se você começa a colocar regras, começa a exagerar essas regras, se a oração de joelhos é a oração que Deus ouve, então ajoelha no milho, deixa o joelho esfolado, em carne viva. Se é para se aproximar de Deus, a gente não faz sacrifício. Se falar em línguas é o que nos aproxima de Deus, então vamos nos tornar pessoas incompreensíveis, incompreendidas. Como é que fala? É isso mesmo. Que ninguém nos entenda nunca, vamos só falar em línguas. É claro que eu estou exagerando, assim como o apóstolo Paulo. Pegue sempre alguma coisa que alguém fale, que aquilo nos faz aproximar de Deus, e comece a exagerar esse assunto. E veja se faz sentido. Não faz sentido nenhum. Então, porque se uma coisa é boa um pouquinho, deve ser bom muito. O apóstolo Paulo, ele perde as estribeiras e ele fala dessa maneira com os crentes. Eles precisavam de um chacoalhão. Meus irmãos, será que nós estamos em algum tipo de declínio, de decadência, por algumas regras que nós criamos para nós mesmos? Será que nós fugimos da verdade? Que o Espírito Santo aplique nos nossos corações essa palavra dura de Paulo. Vamos orar? Senhor, graças te damos porque tudo que precisamos está em Cristo Jesus. Toda a nossa vida está em Cristo Jesus. E nós temos também os nossos irmãos, a Tua palavra, a oração, instrumentos que o Senhor usa para nos edificar, para crescermos na vida cristã. Pedimos ao Pai que o Senhor ajude a cada crente a entender esses princípios. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.